Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Amanda da Ama Arte Atelier e hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa bolsa. Eu recebi o gráfico e a referência de uma amiga. É uma bolsa em crochê toda trabalhada com ponto alto e com essas janelinhas, por isso que eu também nomeei de Bag Window, tá? Ela é super simples de fazer e eu vou ajudar você a interpretar esse gráfico e fazer essa linda bolsa. Aproveita e já deixa o seu like para ajudar a gente aqui no engajamento do canal. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para ficar por dentro e receber todas as notificações, tá bom? Antes da gente começar o passo a passo, eu falar também de materiais, eu queria mostrar para vocês o gráfico dessa bolsa, tá? Eu recebi aqui como referência, tá? E essa foi a bolsa branca que eu fiz no Barroco Cru, que eu mostrei no início do vídeo. Vou colocar ela aqui de novo para vocês. Eu achei que, seguindo aqui exatamente o que pede o gráfico, eu achei que ela ficou muito grande. Por isso que eu vou passar para vocês essa versão que eu vou fazer na cor laranja, eu vou fazer ela um pouquinho menor. Então, assim, para quem tem dificuldade de interpretar gráfico, você pode fazer aqui, porque aqui, olhando assim, dá a entender que você vai fazer um retângulo, depois você faz essa lateral, depois você faz essa lateral e você costura. Mas olha o detalhe que ele dá pra gente aqui, ó, essa parte aqui, que são essas duas correntinhas. Não sei se dá pra vocês enxergarem bem aqui. Se eu suspender um pouquinho. Quando eu fui testar pela primeira vez, eu ia seguir passando as camadas e depois costurando na lateral. Também dá pra fazer, tá? Só que a ideia do gráfico é você fazer essa base aqui, ó. Primeiro você faz a base, e depois, aqui você faz em carreiras de ida e volta, e depois você começa a fazer carreiras circulares. Que olha aqui, ó, duas correntes, carreira, duas correntes, carreira, duas correntes, carreira, duas correntes, carreira. E assim a gente vai fazendo, aumentando ela com o corpo em carreiras circulares. Eu fiz essa versão aqui na crua, eu achei que ela ficou grande demais. Então, qual é a minha proposta aqui para vocês? Eu vou tirar uma carreira aqui, vou fazer 4 carreiras de largura e vou tirar também uma carreira de altura. Então, a gente vai fazer, na verdade, deixa eu trocar aqui a cor. A gente vai fazer aqui essa parte aqui de base, tá? Então, a gente vai fazer 3 carreiras de motivo de janelinha na altura e 4 carreiras de motivo de janelinha na largura, tá? Ver se dá para enxergar. E aqui, o motivo do nosso ponto. Aqui eu tenho 3 pontos altos, 2 correntes na janelinha, um ponto alto. 2 correntes, um ponto alto. 2 correntes, 3 pontos altos. O total de pontos aqui, se você for contar 3, mais 3, mais 3, mais 2 aqui, você tem 11 pontos fazendo esse motivo. Você tem aqui 11, mais 11, mais 11, mais 11, mais os 3 aqui do final. Então, você vai ter 11 vezes 4 motivos, que é o que eu quero, mais os 3 pontos do final. Você vai ter um total de 47 pontos. E se você quiser aumentar ou diminuir, você fica com essa conta aqui de múltiplos de 11 mais 3, tá bom? E aí, mostrei então esse gráfico para vocês. A sugestão aqui, a referência que eu recebi da minha amiga pedindo essa bolsa aqui. Achei que ficou grande demais. Vou fazer para vocês uma proposta reduzida. Depois vocês me dizem se vocês gostaram ou não, tá bom? Então, isso aqui é a ideia de gráfico que eu queria mostrar para vocês. E agora a gente já pode ir, depois de entender um pouco aqui essa interpretação, entender e seguir agora para a lista de materiais e para o nosso passo a passo, tá bom? Vamos lá, até já! Para fazer essa bolsa, nós vamos utilizar somente um novelo desse fio barroco. É um barroco 6 no mix de laranja. Você pode ver que no mesmo fio tem 3 tonalidades de laranja, claro, médio e escuro. Então, você vai precisar de apenas um novelo desse aqui. Vamos utilizar a agulha de 3,5 mm, tesoura e 2 botões de madeira para prender a alça. Só para dar um detalhe extra aqui, para não prender direto na bolsa, a gente utiliza com esses botõezinhos de madeira, tá bom? É uma bolsa super simples e rápida de fazer. Então, vamos lá para o nosso passo a passo. Nós vamos começar com o nozinho corrediço, tá? Eu gosto sempre de fazer esse nozinho corrediço. E vou trabalhar aqui, como eu vou fazer 4 motivos, cada motivo são 11 pontos, mais 3 do final. Então, são 4 vezes 11, 44, mais os 3 do final. Então, a gente vai precisar
de 47 correntes, tá? Então, eu vou começar aqui fazendo um cordão com 47 correntes. Faz bem soltinha aqui a sua corrente, porque depois a gente vem trabalhando pela alça de trás. E quando for contornar a primeira carreira circular, a gente ainda passa por dentro aqui das duas correntes. Então, deixa a sua corrente bem soltinha, para você não ter dificuldade de fazer aqui o ponto, tá? Fiz aqui as 47 correntes, agora a gente vai começar a trabalhar a primeira carreira toda de ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base. Para isso a gente vai, eu gosto de dar duas correntes mais soltas para a altura do meu ponto alto. Se você tem dificuldade de fazer a corrente mais solta, fazer 3 correntes justas, não tem problema. O importante é que você comece aqui com a altura de um ponto alto. Então, 47 correntes, no meu caso eu fiz mais 2. E agora eu vou voltar na 4ª corrente, tá? Só que eu vou pegar na alça de trás, pra gente ter um acabamento melhor. E vou começar a fazer minha carreira de ponto alto. Então, aqui essas correntes já fazem aqui o primeiro ponto, e agora eu vou seguir essa primeira carreira toda de ponto alto, um ponto alto para cada ponto de base, para quem é mais iniciante, o ponto alto você dá a laçada, introduz a agulha aqui na alça, no caso a gente está fazendo aqui na alça de trás, passa o fio, você vai ficar com 3 alças na agulha. Então você laça, tira 2, laça, tira 2. Esse é o ponto alto, tá? Lacei, tirei 2, lacei, tirei 2. Terminei aqui minha primeira carreira, toda em ponto alto, tá? No total fizemos 47 pontos altos. Deixa eu passar para vocês aqui a medida que ficou. Ficou com 31 centímetros, tá? Então, largura aqui da nossa peça inicial, primeira carreira, 31 centímetros. A dinâmica dessa bolsa na base vai ser em carreiras de ida e volta. Só depois que a gente tiver toda a base pronta, a gente começa a trabalhar em carreiras circulares, como eu falei lá na parte do gráfico, que eu mostrei para vocês na interpretação do gráfico, tá? Então agora, o que a gente vai fazer? Vou subir 2 correntes, vou virar o meu trabalho e vou fazer mais 2 pontos altos aqui na lateral. Tá? Aqui no início e no final eu vou ter sempre 3 pontos altos, tá? E agora a gente vai começar a trabalhar, eu vou chamar de janelinha da nossa peça. Então, eu vou fazer 2 correntes de separação, vou pular 2 pontos de base, no terceiro ponto eu trabalho um ponto alto. Primeira janelinha. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no seguinte, ponto alto. 2 correntes, pulo 2 pontos de base, no terceiro, ponto alto. Então, tenho aqui as minhas 3 janelinhas, que é a primeira parte do motivo. Agora eu tenho que fazer 3 pontos altos juntos. Então eu já tinha um, fiz o segundo e o terceiro, um para cada ponto de base. Agora eu faço 2 correntes de separação, pulo 2, trabalho aqui o ponto alto. 2 correntes de separação, pulo 2, ponto alto. No ponto seguinte. 2 correntes de separação, pulo 2, no ponto seguinte, ponto alto. Fiz aqui minha segunda janelinha. Agora eu preciso fechar a janelinha. 3 pontos altos juntos, sendo um para cada ponto de base. E assim você vai repetir até o final
dessa segunda carreira para a gente começar a primeira parte aqui da nossa janelinha. A janelinha ela vai ter sempre 3 quadradinhos para um lado e 3 quadradinhos de altura. Então você vai ter 9 quadradinhos vazados em cada bloquinho de janela, cada motivo, intercalado com 3 pontos altos juntos. Aqui a gente vem para a última janela. E sempre no início e no final eu vou ter também 3 pontos altos. Aqui, para fazer o fechamento, a gente vem aqui, ó, para aquela primeira correntinha e faz aqui o ponto alto, pegando em 2 alcinhas da corrente que ficou aqui na cabecinha do ponto alto, e a gente simulou com essas correntes de subida aqui. Então tá aqui nossa segunda carreira, fazendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 janelinhas, tá? Como eu mostrei para vocês lá no início, o gráfico original são 5 janelas, tá? Teria mais um bloquinho de janela e 4 carreiras de janelas. Eu achei que ficou muito grande, tá? Esse fio é um fio mais molinho, então eu achei que a estrutura não ficou boa, ficou muito grande. Se você quer realmente o propósito daquele bolsão, ok, continua fazendo. Eu diminuí um quadradinho para a lateral e uma carreira para cima, tá? Então eu tô fazendo 4 janelas de largura por 3 de altura, tá? Então vamos lá, seguindo, que agora a gente precisa ainda fazer mais 2 carreiras dessa aqui, mais janelinhas vazadas. Então vou fazer minhas 2 correntes, lembrando para vocês que se você prefere fazer corrente normal justinha, você faz 3 e vira o seu trabalho. Eu prefiro fazer 2 mais soltinhas do que 3 correntes. Eu acho que 2 mais soltinhas, a lateral do seu trabalho fica melhor, tá? Fica mais uniforme, mais retinha. Então agora eu vou repetir a janelinha em cima de janelinha. Então se eu já tenho aqui, ó, eu fiz as 2 correntes de separação, venho no ponto alto, faço aqui meu ponto alto em cima. 2 correntes de separação, ponto alto em cima de ponto alto. 2 correntes de separação, ponto alto em cima de ponto alto. Inclusive aqui onde eu tenho 3, eu sigo fazendo sempre um ponto alto para cada ponto de base que eu tenho aqui. Então, essa terceira carreira, na verdade, é bem mais intuitiva, porque é só fazer ponto alto em cima de ponto alto e 2 correntes aqui em cima do espaço das correntes, para a gente seguir a temática da janelinha. O meu último ponto alto, deixa eu fazer para vocês verem. Eu fiz aqui, ó, em cima da segunda correntinha que a gente subiu, ela fica inclusive de frente aqui, bem aparente, em cima da segunda correntinha que a gente subiu, para dar a altura do primeiro ponto alto, tá? Então, finalizamos aqui a terceira carreira, que é a segunda carreira de janelinha. Agora eu preciso da última carreira de janelinha vazada, para depois a gente voltar a fazer uma carreira cheia toda de ponto alto. Então vou fazer aqui a minha quarta carreira, que é a terceira carreira da janelinha, até o final, e volto para a gente seguir aqui a carreira de ponto alto toda cheia.
terminei aqui minha quarta carreira de pontos, minha terceira carreira de janelinha, tá? Ó, já ficaram aqui as 4 janelinhas aparecendo e eu vou fazer mais 3 carreiras aqui. Então, entre uma carreira de janelinha e outra, eu preciso fazer uma carreira toda cheia aqui de pontos altos. Então, eu vou fazer 2 correntes para subir, viro o trabalho e agora eu só sigo com pontos altos, fazendo 2 pontos altos dentro de cada janelinha. Lembra que na primeira carreira a gente pulou 2 pontos de base para fazer a janelinha? Agora eu fecho eles de volta. Então, se agora eu pulei, se antes eu pulei, agora eu tô fazendo ponto baixo aqui dentro para poder fechar a janela. E onde tem ponto alto, eu coloco ponto alto. Aqui ponto alto, vai ser ponto alto em cima de ponto alto. Aqui no buracão da janela, 2 pontos altos. Ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto, 2 pontos altos dentro aqui de cada janela. E a gente está fechando aqui, ó, a nossa janela. Então, vou seguir com pontos altos até o final, para a gente continuar fazendo mais 3 motivos desse aqui. Pronto, finalizei aqui, 1, 2, 3, 4, a 5ª carreira, tá? Finalizei a 5ª carreira. E fizemos aqui nossa primeira faixa, né, nossa primeira camada de motivo, sendo 4 na lateral e a gente vai precisar fazer 3 na altura. Então eu vou repetir isso aqui que a gente fez mais 2 vezes até eu ter aqui a minha base necessária para a gente poder fazer a parte do corpo, tá? Então vou seguir aqui agora fazendo 3 carreiras vazadas e uma cheia, 3 carreiras vazadas e uma cheia. Vou seguir aqui a minha, você faz aí a sua e a gente já volta, lembrando que a base é em carreiras de ida e volta, para depois a gente trabalhar em carreiras circulares, tá bom? Vou seguir aqui a minha parte e volto já para a gente continuar. Terminei aqui as carreiras necessárias, tá? No total foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras, tá? E fizemos, como eu disse, 4 motivos de janelinhas na largura e 3 na altura. Se você quiser fazer maior, menor, eu vou te passar aqui, eu já tinha comentado antes, mas só para a gente reforçar, esse motivo aqui, ele é feito por 11 pontos, tá? Múltiplos de 11, mais 3, que são esses 3 pontos altos aqui do final. Então, se você quiser fazer, de repente, um caminho de mesa, uma peseira, até uma colcha, você aumenta com múltiplos de 11 mais 3, porque a cada janelinha dessa são 11 pontos e os 3 para fazer o fechamento, tá bom? Então, tá aqui a dica para você aumentar ou diminuir o tamanho da sua peça. E agora a gente vai seguir. A gente veio fazendo carreiras de ida e volta, né? Desde o início aqui, para fazer a base, né? O fundo da nossa peça. Agora a gente vai trabalhar em carreiras circulares. De que forma que a gente vai fazer isso? Então, toda quina do nosso retângulo, a gente vai fazer 2 correntes, mais esse tema aqui, esse motivo da nossa peça, tá? Então, a gente vai trabalhar agora toda a bolsa temática, mesmo que a gente faça carreiras circulares, a gente segue fazendo esse tema de janelinhas, mas sempre que a gente chegar aqui nas quinas, nas 4 quinas da nossa bolsa, a gente vai fazer 2 correntes. Independente se eu tô fazendo carreira de ponto alto, toda cheia de ponto alto ou não, tá? Então vamos lá, a gente vai começar, só esse início aqui que a gente vai começar diferente, tá? Porque a gente vai subir 2 correntes
que é esse ponto alto daqui, e agora a gente vem trabalhando aqui. Então, lembra que eu falei? Toda quina a gente vai ter 2 correntes? 1, 2. E agora, deixa eu virar aqui o trabalho, a gente vai fazer essa carreira aqui da lateral. Da mesma forma como a gente fez aqui, né, na temática da base, a gente vai fazer só que aqui na lateral. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos no cantinho, as 3 janelinhas, 3 pontos altos, 3 janelinhas, 3 pontos altos, tá? A diferença é que aqui na lateral eu vou ficar com 3 janelinhas e na frente e nas costas eu vou ficar com 4 janelinhas. Então, vamos lá. Vou fazer aqui, ó, no mesmo ponto de base que eu já tenho aqui, eu venho aqui, faço meu primeiro ponto alto. Você pode colocar aqui no buraco ou entre o ponto alto, tá? Na parte do meio do ponto alto. Tanto faz. E o outro você vai colocar aqui na base do ponto alto. Então, fiquei aqui, ó. Esse é o ponto aqui dessa lateral, as 2 correntes da quina e os 3 pontos aqui do lado. Agora a gente começa a trabalhar as janelinhas. Então, vou fazer 2 correntes. Minha janelinha vai ficar aqui. Então, eu venho aqui na divisa de carreira, trabalho aqui meu ponto alto. 2 correntes, venho aqui na divisa de carreira, trabalho aqui meu ponto alto. 2 correntes. Agora aqui, ó, eu vou fazer 3 pontos altos juntos. Venho aqui na base, trabalho um ponto alto, o ponto alto do meio, que eu posso pegar no buraco ou dentro da metade do ponto alto, mais um. Fiz aqui, ó, minha primeira janelinha. Ó, tá? 3 pontos altos, 3 janelinhas, 3 pontos altos. Vou seguir até aqui fazendo essa mesma repetição. 2 correntes, venho aqui na base, entre uma carreira e outra, faço um ponto alto, aqui outro ponto alto, sempre dando 2 correntes de separação, que é a nossa janelinha. Cheguei aqui no final, ó. Ela vai ficar um pouco mais enrugadinha, mas não tem problema não. Depois a gente acerta nas próximas carreiras, tá? Ela fica um pouco frouxinha aqui mesmo. Agora eu vou trabalhar aqui na minha quina. Vou pegar esse primeiro ponto aqui, onde eu tenho essa corrente. Vou fazer o último ponto alto aqui desse lado, tá? Vou fechar aqui os meus 3 pontos altos. O que eu disse que tem na quina? Sempre 2 correntes. Aí agora eu venho no mesmo ponto de base onde eu fiz o ponto da lateral e começo a fazer o meu ponto. E aqui a gente vai fazendo a nossa curva, tá? E depois vai ser a nossa alça. Nossa alça vai ser sempre 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Então aqui a gente já começa a subir o desenho da coluna, da quina, que é a emenda da nossa alça. Mas vamos por parte, né? Primeiro a gente está fazendo aqui. Então, aqui, já trabalhei o meu primeiro ponto. Agora, no segundo ponto de base, faço aqui o segundo ponto alto. No terceiro, meu terceiro ponto alto. Fiz aqui, ó, os meus 3 pontos altos do início. Agora eu vou trabalhar igual como eu fiz aqui. Aqui não tem mistério, tá? Aqui, na frente e nas costas, a gente só segue essa grade, essas janelinhas. A única diferença é que agora a gente está colocando também a lateral, tá? A gente já fez essa, agora a gente segue aqui até o final, igualzinho como a gente fez nas carreiras anteriores. 2 correntes de separação, vou pular 2 pontos de base, faço aqui, depois a gente arremata esse fio, para ele não ficar aparecendo aqui no meio da janelinha. Tá? Pulo 2 pontos de base, faço um ponto alto no ponto seguinte. 2 correntes de separação, pulo 2 pontos de base, venho aqui no seguinte, faço meu ponto alto e aqui a sequência de 3 pontos altos juntos. Eu já tinha feito 1, 2, agora o terceiro. E a gente continua seguindo aqui, ó, a nossa janelinha, tá? Vou fazer aqui, tá? A mesma sequência de janelinha que a gente vem fazendo.
Aqui nessa lateral, eu vou fazer o mesmo que eu fiz aqui nessa primeira lateral. E aqui, para fechar a carreira, eu também sigo a mesma sequência de janelinhas que a gente veio fazendo, tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês pra gente fazer novamente a subida de carreira, para vocês fixarem bem como é que a gente tá fazendo. Olha, voltei aqui só para reforçar a curva, tá? Finalizei aqui aquela primeira carreira, tá? Da parte da frente. Não pode esquecer de fazer as duas correntes de separação na hora de fazer a curva e virar para a lateral, tá? Então, só reforçando mesmo que toda curva tem duas correntes de separação, beleza? Então, agora a gente segue aqui. Ó, já contornei aqui toda a carreira, fiz aqui nas curvas as duas correntinhas de separação e agora a gente vai fazer o fechamento. Então, tô aqui na última janelinha, fiz uma, duas. Na terceira, lembra que a gente já tinha subido um ponto, as duas correntes, que é a altura desse último ponto? Então, agora, ó, eu tenho um, dois. Aqui, eu fechei a janelinha, tá faltando, ó, o ponto do meio. Então, o fechamento eu fiz os dois pontos que faltavam. E esse aqui, né, o terceiro ponto para fechar o bloquinho aqui de 3, a gente vai pegar a segunda correntinha que a gente subiu para dar altura, vai fazer o baixíssimo. Fechamos aqui a nossa carreira, fiquei com os 3 pontos altos aqui que eu preciso. Sempre 3, lembra? Então tá aqui o fechamento de carreira, vai ser sempre assim, sempre que eu chegar aqui no final, eu já tenho o último ponto alto, que são essas duas correntes que a gente inicia a carreira, e eu só finalizo os dois e fecho com baixíssimo. Então agora eu vou subir duas correntes soltinhas, que é exatamente o primeiro ponto da carreira, mas o último aqui, que a gente não pode esquecer, que é onde a gente faz o fechamento, e as duas correntes de separação da curva. Agora eu sigo da mesma forma, um ponto alto para cada ponto de base, e onde eu tenho que fazer a janelinha, duas correntes de separação, ponto alto em cima de ponto alto. Então agora ficou mais fácil. Eu estou fazendo carreiras circulares, lembra? A gente fez a base em carreiras de ida e volta, agora eu estou fazendo em carreiras circulares, tá? Então, estou sempre assim, minha terceira janelinha, vou fazer agora meus 3 pontos altos juntos, um para cada ponto de base. E assim a gente vai seguir por toda a carreira. Essa aqui é a segunda carreira de janelinha. Eu vou fazer a segunda, vou fazer a terceira. Depois eu faço uma toda de ponto alto cheio, assim, lembrando que na curva eu mantenho a minha abertura aqui com duas correntes de separação, tá? Então aqui a gente agora só segue fazendo a janelinha da mesma forma como a gente fez na base. A gente faz aqui no corpo da bolsa, só que agora em carreira circular. Então, onde eu tenho janelinha, eu faço janelinha. Onde eu tenho 3 pontos altos, eu faço a sequência de 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Essa é uma bolsa super simples. Depois que você entende, né, interpreta o gráfico e entende a dinâmica da base, que é em carreira de ida e volta, e depois que o corpo é em carreira circular, é só você manter aqui o padrão do trabalho e é super simples, tranquila, toda em ponto alto. Ó, fiz aqui, terminei aqui a lateral. O que eu tenho aqui agora? Minha curva, duas correntes de separação, ponto alto. E aí, conforme você for subindo as carreiras, ela vai fazendo esse movimento aqui, já fechando aqui o corpo. Ó. Você tem a base, ela aqui já começa a subir. Eu já estou na segunda carreira, ela já começa a fechar aqui o desenho, né, o formato, subindo aqui o corpo da bolsa. Então agora é só seguir. Lembrando que essa ainda é a segunda carreira de janelinha.
E a gente precisa de 3 carreiras de janelinha antes da gente partir para a carreira de ponto alto cheio. Cheguei aqui ao final da terceira carreira de janelinha e agora a gente faz o fechamento da mesma forma. Eu já tenho um ponto aqui, já fiz um ponto aqui, só vou fazer esse ponto aqui do meio, fechar com baixíssimo na segunda corrente que a gente subiu, ó. Fecha com baixíssimo, carreira finalizada. E olha como vai ficando super discreto, você nem percebe o fechamento da carreira aqui com baixíssimo, ó. Fica um fechamento assim bem discretinho, bem natural, bem ponto alto mesmo. Agora a gente vai para a próxima carreira, subir 2 correntes da mesma forma, 2 correntes de separação, venho fazendo aqui meus pontos altos. Lembra que essa carreira aqui a gente vai fazer toda ela de ponto alto cheio? E se você tiver mais dificuldade para identificar, coloca o marcador também. Você pode colocar o marcador aqui na segunda corrente que a gente subiu, só para você saber que aqui é o início e o fechamento, tá? Agora, essa próxima carreira, a gente vai fazer toda de ponto alto cheio, tá? Nas janelinhas aqui, a gente vai colocar os 2 pontos altos, como a gente fez nas anteriores. Só lembrando que, independente dessa carreira, o fiozinho grudou, independente dessa carreira ser toda de ponto alto, direto, né, cheio, um atrás do outro, nas curvas a gente mantém as 2 correntes de separação, tá? Eu vou fazer aqui até chegar lá na curva para vocês verem, tá? Fiz aqui. E aí, chegando na curva, ó, deixa eu mostrar pra vocês que aqui é a curva. Nossa peça já começa a fazer, né, aquele movimento de subida de corpo. Cheguei aqui na curva. Olha aqui a minha quina. Deixa eu colocar na parte branca pra vocês verem bem. Ó, isso aqui é a minha quina. 3 pontos de um lado, 3 pontos do outro e as 2 correntes de separação aqui no meio. Então, cheguei aqui, a gente mantém o mesmo padrão. 3 pontos de um lado, 2 correntes de separação, 3 pontos altos. Ó, tá aqui a nossa curva. Então, independente se eu tô fazendo carreira toda cheia de ponto alto, aqui na curva eu tenho as 2 correntes de separação, tá? Aí agora a gente vai seguir normalmente aqui, um ponto alto para cada ponto aqui, inclusive na janelinha, né? A gente fecha aqui com os 2 pontos altos, onde tem ponto alto é ponto alto, onde tem janelinha eu vou colocar 2 pontos altos, aqui um ponto alto para cada ponto de base.
e você vai seguir assim esse padrão. Deixa eu abrir aqui a peça para você ver. Tá? Vai seguir assim por toda a volta, tá? Ponto alto, direto. Chegou aqui na curva, 2 correntes de separação em todas as 4 quinas. E aí você vai começar uma nova carreira de janelinha. Você vai sempre alternar 3 carreiras assim, com as janelinhas vazadas, uma carreira de ponto alto cheio, 3 carreiras vazadas, uma carreira de ponto alto cheio, até a gente chegar aqui nas nossas 5 que a gente precisa. A gente pode fazer 5 ou 6, depende da altura que você quer. Como eu reduzi um pouco o tamanho da base, a gente pode reduzir também as carreiras de altura, tá? Então você pode fazer 5 janelinhas para cima ou 6, depende da altura que você quer. Eu vou fazer aqui as minhas e a gente volta, que aí eu faço a medida de como que ficou com 5, que aí vê se a gente vai fazer com 5 ou com 6 janelinhas para cima, tá bom? Vou fazer aqui todas as minhas voltas, minhas carreiras, sempre alternando. 3 carreiras assim com janelinha, uma carreira toda cheia. 3 carreiras assim com janelinha, uma carreira toda cheia. E toda vez que eu tiver aqui na quina, nas 4 quinas, eu mantenho aqui essas 2 correntes de separação pra gente fazer essa abertura, tá bom? Vou seguir aqui as minhas e volto já pra mostrar pra vocês como é que ficou. Terminei aqui a última carreira do nosso corpo. Finalizando aqui, pra gente fechar a carreira. E aí eu vou medir, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Fechamento da mesma forma de sempre. Ponto baixíssimo na segunda corrente que a gente subiu. Agora deixa eu mostrar pra vocês aqui. Mostrar pra vocês aqui como que ficou a nossa bolsa e de que forma que a gente vai fazer a virada pra fazer a alça, tá? Primeiro mostrar aqui. E eu fiz pro corpo 5 carreiras, tá? 5 motivos de janelinha, porque como eu diminuí o tamanho da bolsa, 6 ela ia ficar muito grande. Então, aqui o que é base, né? Aqui é a base da nossa bolsa. E aqui o que ficou de frente e lateral. Dá uma arrumadinha nela aqui, porque ela é bem molinha realmente. Né? A gente está trabalhando com fio barroco. O fio barroco tem essa característica mais maleável, né? Mais molinha. Eu tô arrumando aqui, depois eu vou colocar, depois que a gente finalizar, eu coloco ela em pé e mostro ela em mais detalhe. Tá? Mas aqui eu consegui pegar o que é base, né? O fundo, que nós fizemos 3 carreiras de janelas na altura por 4 carreiras na largura. E aqui fizemos 5 carreiras de motivos de janela para fazer a altura da bolsa, tá? Ficou medindo, não tem como ser uma medida assim tão... que depende muito do ponto que a gente dobra, tá? Mas eu coloquei aqui, ó, que aqui é lateral, tá? Essa lateral, eu só dobrei para medir, tá? E aqui a outra lateral, com 3 motivos de janela. Então, considerando essa parte que a gente fez aqui de corpo, ficou medindo, tá? Do meinho aqui das correntinhas que a gente fez nas quinas até o outro meio. Só arrumar aqui. Ficou medindo 29 centímetros, quase 30 por 25 de altura, tá? Se a gente for considerar aqui a primeira carreira de ponto, ficou 25,5. Tá? 26. Então ficou 29 por 26. Agora a gente vai partir para a alça. A alça é a continuidade dessa parte lateral aqui que a gente fez na peça. Ó, lembra que a gente, toda vez que era quina, a gente fazia essas 2 correntes aqui? Então, isso aqui vai ser a continuidade da nossa alça. Então, como a gente fez aqui o fechamento, a gente precisa trabalhar nesses 3 pontos de um lado, nesses 3 pontos do outro. E a gente está aqui pelo meio. Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu vou virar aqui no trabalho, trabalhar pelo avesso da peça. Tá? Vou caminhar aqui. Ó. Vou caminhar
com baixíssimo, até eu chegar no primeiro ponto alto daqui, ó. Entendeu o que eu fiz? Virei o trabalho, eu fiz o fechamento aqui, virei o trabalho e fiz 2 baixíssimos, um nesse ponto alto do meio e outro no ponto alto do canto. Agora sim, eu tô aqui na carreira, no início, né, do bloquinho de 3 pontos altos, eu vou subir e aí começo a fazer minha carreira de alça. Então, ó, vou trabalhar sempre 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, em carreiras de ida e volta, de forma simples mesmo. Então aqui, ó, fiz as 2 correntes para subir o primeiro ponto alto, venho aqui nesse intervalo, ponto alto. Próximo intervalo, ponto alto. Aqui onde eu tenho 2 correntes, eu mantenho 2 correntes. Aqui onde eu tenho esses 3 pontos altos, vou fazer 3 pontos altos. Vou soltar aqui o fio que fica por cima. Pronto. Então, ó, isso aqui é a continuidade da nossa alça. A gente vai subir isso aqui por 50 carreiras de ida e volta. Então, eu vou fazer 2 pontos altos para dar a altura do primeiro ponto. Viro aqui o trabalho. Sigo a minha sequência aqui, ó, que são 3 pontos altos juntos. E aí, como eu tenho as 2 correntes, eu fiz mais 2 para fazer os 3 pontos. Corrente, corrente. Venho para o próximo, ó, esse bloquinho aqui que eu tenho 3 pontos. Vou fazer 3 pontos altos juntos, né? Um em cada ponto de base. E assim eu vou subindo o corpo da minha alça. Fiz 2 correntes, laço, ponto alto. E aí tô fazendo ponto alto, né? Os 3 juntos aqui, os 3 pontos altos juntos. Agora eu vou fazer as 2 correntes e venho fazer os 3 pontos altos do outro lado. 1, 2 e 3. O terceiro, eu vou sempre pegar 2 alcinhas da corrente que a gente subiu, da segunda corrente. Porque sempre que a gente vai iniciar a carreira, a gente sobe 2 correntes e vira. Então, vai ser sempre ali na segunda corrente que eu vou prender o último ponto. Agora eu já estou voltando para a próxima carreira. Fiz 3 pontos altos, 2 correntes. Vou fazer 3 pontos altos. Olha o que eu falei, ó. 1, 2. Na segunda corrente é onde eu vou prender meu ponto alto. Olha aqui, nossa alça subindo aqui, ó, de tamanho. E ela é nada mais do que a continuidade desse mesmo motivo que a gente fez aqui, o tempo inteiro. 3 pontos, 2 correntes, 3 pontos. Então aqui eu só continuo. 2 correntes, virei o trabalho, completo aqui meus 3 pontos altos, fazendo mais 2 pontos. 2 correntes de separação, 3 pontos altos. Quando chegar aqui nessas correntes aqui do canto, pega sempre por dentro de 2 alças, para ela ficar bem firmezinha, bem retinha. 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, viro. Sigo aqui na mesma sequência para completar aqui os 3 pontos altos, 2 correntes de separação, 3 pontos altos. Ó, bem simples, só fazer carreira de ida e volta. Você vai trabalhar isso por 50 carreiras. Se você quiser fazer a alça menor ou maior, é só você ajustar a quantidade de carreiras, tá? Eu vou fazer 50, eu acho que é o suficiente. Na outra grande, na cor cru que eu fiz o gráfico na íntegra, né? Com todos os quadrantes de janelinha, eu fiz 58 carreiras. Como aqui eu estou diminuindo, né? Eu fiz uma versão um pouco menor, com um motivo a menos, tanto na altura quanto na largura, eu estou diminuindo também o tamanho da alça. Tá?
Então, tô fazendo aqui 50 carreiras só, porque ela é de forma regulável. Eu vou mostrar para vocês como que a gente vai prender o botão e fazer a regulagem da alça. Então, aqui eu vou seguir as minhas carreiras, minhas 50 carreiras, e volto com vocês pra gente dar sequência e finalizar aqui a nossa peça, tá bom? Fiz aqui as 50 carreiras de alça e agora na última a gente vai fazer ela toda de ponto alto, cheio, inclusive aqui no meio, tá? Então, 50 carreiras assim vazadas, né, com as duas correntes no meio. Agora eu vou fazer uma cheia, vou subir 2 correntes, viro o trabalho e aí faço aqui os pontos altos em cima dos pontos altos e aqui no meio eu vou fazer 2 pontos altos nesse espaço da corrente pra gente fechar aqui a última carreira da nossa alça. Então, com essa carreira aqui, a gente fez 51 carreiras de ida e volta, sendo a última dessa forma, assim, ó, pra ela ficar toda fechadinha, tá vendo aqui? Com os 2 pontos altos aqui no meio. Aí a gente finaliza, posso já cortar o fio pra fazer o acabamento. Vou puxar o fio aqui pra fora, viro aqui pra trás. E puxo o fio aqui pra gente fazer o acabamento. Então, jogo o fio aqui pra trás e vou esconder ele aqui, ó, por alguns pontos. Agora, eu vou só dar um nozinho pra reforçar. O que eu vou fazer? Eu vou dividir ao meio, vou abrir aqui, vou desenrolar aqui a parte do fio, pra gente poder dar um nozinho e deixar a nossa ponta aqui de acabamento bem firme, tá? Então, desenrolei, vou puxar metade das perninhas por baixo de um ponto e vou dar nozinho. O primeiro nozinho eu só ajusto. O segundo e o terceiro, aí eu aperto bem, ó, apertei. O terceiro também, opa, partiu aqui, mas não tem problema, já estava bem apertado. Então agora a gente só esconde essa pontinha ou corta. Como já partiu, né, eu vou só cortar aqui o excesso. Bom que deu para apertar bem o nozinho, ficou bem presinho aqui, tá? Aí agora a gente vai fazer o seguinte, tá? Ah, lembrando que eu já fiz os 2 lados da alça, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, deixa eu suspender um pouco. Mostrar pra vocês aqui o outro lado que eu fiz. Tá? Esse lado aqui, a gente já tava, foi o lado da subida de carreira, né? Que a gente já tava fazendo. Fiz aqui as 50 carreiras, já coloquei o botão, a alça tá solta, tá, pessoal? Ó. Ela prende aqui no botão. Aí eu vou deixar os 10 buraquinhos pra fora, ó, 2, 4, 6, 8, 10. No 11º buraquinho, é só eu passar aqui na casa do botão. E agora eu vou mostrar e tá presa aqui de um lado. Um lado de alça. Tá aqui feita. O outro lado, eu inseri o meu fio aqui no 3º ponto e comecei a fazer as carreiras da mesma forma, tá? Fiz aqui o meu cordão de carreiras. E agora eu vou prender o botão aqui também da mesma forma. Você pode prender direto, tá? Se você não quiser colocar esse detalhe de botão, você prende direto. Eu tô fazendo porque foi a referência que eu recebi, que tem esse botão aqui. Você pode colocar um passador de cinto, qualquer coisa. Então, como que eu prendi? Eu peguei aqui esse botão de madeira, você pode costurar normalmente, mas como
o furinho ele é pequeno para a agulha de tapeçaria passar aqui, eu peguei uma agulha de 1,5 mm só para poder passar o fio aqui por dentro do botão. Vou fazer só uma cruz aqui de fio com o próprio fio da bolsa. Vou pegar aqui, ó, um pedacinho de 30 centímetros, 20, 30 centímetros. A gente vai usar bem menos que isso. Vou posicionar aqui, ó. Esse aqui é o outro lado da alça. Lembra aquela carreirinha que a gente faz aqui na quina? Com as duas alcinhas de separação, duas correntinhas de separação, eu vou colocar a cruzinha, vou prender aqui, ó. Vou passar aqui, aqui e aqui e aqui, desses pontos aqui. Então, para começar, eu vou inserir minha agulha de trás para frente do botão, vou puxar o fio aqui. Puxei o fio. Agora eu vou pegar esse fio, vou passar aqui por dentro, por baixo de duas alcinhas do ponto. Você pode continuar usando a agulha de 1,5, você pode pegar a agulha mais grossa, para não ficar agarrando aqui no fio, mas dá pra fazer aqui também, tá? Então deixa aqui 10 centímetros só pra gente dar o nó final. Aí agora eu vou fazer assim como cruz. Vou de novo passar o fio aqui de baixo pra cima do botão, só pra pegar o fio e levar esse fio lá pra trás. Pesquei o fio, tô puxando ele aqui pra trás. Vou passar aqui, ó, por duas alças, tá? Volto aqui a minha perna. Às vezes essa agulha 1,5, ela fica repuxando, então a gente usa a agulha 3,5 ou 3 mesmo. Passei aqui. Meu fio tá aqui no botão, em pezinho, ó. Aí agora eu venho aqui nesse ponto alto que eu tenho aqui do lado. Vou pegar esse fio, essa mesma perninha que a gente tirou. Tô passando por aqui. Aí agora eu venho de cima pra baixo, por trás do botão. Vou puxar ele de novo pra passar nesse outro furo. Se não forem todos os fios, você volta e puxa de novo. Pronto, agora vieram todos os fios. Agora eu vou jogar ele aqui de cima para baixo. Então eu venho de trás para frente para puxar ele aqui para trás. Pronto. Puxei. Agora eu já tenho a cruz, os 4 lados do botão, os 4 furos do botão já estão passados. Eu vou só agora pescar ele aqui, ó, por dentro desse ponto alto que tá aqui na lateral. Vou pegar o fio, vou jogar ele lá pra trás, pra gente poder fazer o acabamento. Pronto. Então já tenho aqui, já passei em cruz o meu fio. Agora é só apertar. Apertei bem, pra ele ficar bem firme, pro botão não ficar mole. Então agora eu dou um nozinho. Vou só jogar essa perna aqui pra baixo, pro nó não ficar em cima. Pronto, o nó vai ficar pra baixo. Que aí ele fica por trás do botão. Pronto, aqui eu dou um nó pra ajustar. 2, 3. Pronto. Dei 3 nós aqui, ó, o meu botão tá bem preso. Aí aqui a gente esconde o fio aqui por trás e corta. Posso cortar bem rente ao nó ou depois de esconder. Eu prefiro até cortar bem rente ao nó, tá? Então tá preso aqui o botão. Vou pegar aqui, ó, a alça que a gente fez, que ela tem esses espacinhos perfeitos e deu certinho no tamanho do botão. Esse botão, deixa eu ver se eu não lembro se eu passei a medida pra vocês, eu acho que ele é de 3 centímetros. Cadê aqui? 10, ele é de 2,8, quase 3 centímetros. Então, ó, deixei, lembra que eu botei no botão, no buraquinho 11º? Então, 2, 4, 6, 8, 10. No buraquinho 11, eu prendi o botão, deixei 10 furos para baixo. Está preso aqui também o outro lado do nosso botão, né, da nossa alça.
finalizada aqui a nossa parte de bolsa. E aí, essa parte aqui que não tem a subida de carreira é a minha frente, tá? Então, vou pegar agora aqui, a última coisa que falta é eu colocar a minha etiqueta. Eu peguei essa etiqueta de couro, que eu acho que vai combinar mais com essa proposta mais rústica, mas você pode colocar aí a etiqueta que você tiver, tá? Então, você pode prender com o próprio fio da bolsa ou com fio de agulha e linha de costura, tá? Pode ser esse fio begezinho ou fio da própria cor da bolsa, tá? O próprio fio da bolsa. A gente pode abrir aqui, desfiar ele e fazer a costura. Vou fazer aqui a minha, mostro já o resultado final pra vocês. E olha só o resultado da nossa aula. Que linda que ficou. Gente, eu amei esse tom de laranja. Esse é um barroco 6. Essa cor é calêndula laranja. Olha que cor linda. Super viva, vibrante. E ficou um crochê raiz super moderno. Eu amei fazer. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se gostaram, deixem seu like para engajar aqui o nosso canal. Curtam, comentem, compartilhem. E se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, aproveite, se inscreva e ative o sininho para ficar recebendo todas as notificações e estar sempre por dentro aqui de todas as aulas, todas as bolsas, tudo que está acontecendo aqui no nosso canal, tá bom? Um beijão bem grande e até a próxima. Tchau, tchau!